Vocês não vão acreditar no que aconteceu. O presidente Donald Trump fez uma declaração sobre a congregação cristã no Brasil que literalmente pegou todo mundo de surpresa. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo. Políticos, jornalistas, líderes religiosos, analistas políticos e principalmente os próprios fiéis da denominação ficaram completamente chocados com o que saiu da boca do presidente. A noite caía suavemente sobre Palm Beach, na Flórida, envolvendo uma das salas privativas do luxuoso Resort Mar-a-Lago. Donald Trump estava reunido com um seleto grupo de empresários, políticos e convidados internacionais. O jantar seguia em um clima descontraído, com comentários abrangendo temas como política, economia e cultura. Contudo, ninguém imaginava que aquela conversa ganharia um rumo inesperado, envolvendo o Brasil e uma igreja até então desconhecida no meio político americano, a Congregação Cristã no Brasil, ou CCB. Entre os convidados, destacava-se um empresário cristão brasileiro-americano chamado Leonardo Matos, natural de São Paulo e residente nos Estados Unidos há mais de 2 décadas. Leonardo era conhecido nos círculos conservadores por sua veemente defesa da liberdade religiosa e seu apoio a valores tradicionais. Durante uma troca de comentários sobre a influência das igrejas no cenário político brasileiro, Trump lançou uma pergunta aparentemente despretensiosa. Então, qual igreja está liderando esse movimento cristão no Brasil? Aposto que é algum tipo de mega-igreja. Não é, Leonardo? Leonardo sabia que Trump estava acostumado com denominações como a Hillsong, megatemplos evangélicos americanos repletos de tecnologia, luzes e pastores carismáticos com presença global. Contudo, ele decidiu surpreendê-lo. Na verdade, senhor presidente, existe uma igreja no Brasil da qual o senhor provavelmente nunca ouviu falar, mas que tem milhões de fiéis e uma das maiores orquestras do mundo. Ela se chama Congregação Cristã no Brasil. Trump arqueou as sobrancelhas, visivelmente curioso. Nunca ouvi. E eles são como os outros evangélicos. Sim e não, respondeu Leonardo, tomando um gole de água. Eles creem na Bíblia como a única regra de fé, mas a forma como vivem e cultuam é extremamente única. Não fazem campanhas públicas, não têm líderes famosos e nem cobram dízimo. Tudo ali é feito com simplicidade e profunda reverência. Espera aí, como é que essa igreja sobrevive sem cobrar dízimo? Trump perguntou agora, visivelmente intrigado, e foi aí que tudo começou. Uma igreja que parecia estar escondida aos olhos do mundo. Leonardo explicou que a CCB é uma igreja de raízes italianas, fundada no início do século XX, que se espalhou silenciosamente por todo o Brasil e, posteriormente, por dezenas de outros países. Mas o que a tornava realmente diferente, segundo ele, era o seu estilo de culto e conduta. Não há microfones com vozes estridentes. Não há pedidos de ofertas com promessas de prosperidade. E não existe nenhum tipo de estrela da fé. Eles sequer têm sites oficiais, acrescentou Leonardo. Mas se você entrar no YouTube agora, verá cultos gravados, com milhares de pessoas assistindo, muitas com lágrimas nos olhos, apenas ouvindo um hino tocado por uma orquestra. E todos os músicos são voluntários. Trump sorriu com um ar pensativo. Para ele, que havia construído boa parte de sua carreira com base em marketing, imagem e presença pública, era quase inimaginável que algo tão grande pudesse ser tão silencioso. E isso tem milhões de pessoas envolvidas? Ele perguntou. Mais de 2,5 milhões só no Brasil e presença em mais de 80 países, inclusive nos Estados Unidos da América, com congregações pequenas e discretas, respondeu Leonardo. Incrível, murmurou Trump. E ninguém nunca me falou disso. Uma noite de curiosidade e busca. Naquela mesma noite, de volta aos seus aposentos, Trump não conseguiu dormir imediatamente. Ainda com o celular em mãos, abriu o YouTube e digitou Culto Congregação Cristã no Brasil. O primeiro vídeo que apareceu era a gravação de um culto transmitido online com uma descrição simples. Culto online, palavra e doutrina, orquestra completa, CCB. Ele clicou imediatamente. Surgiu a imagem de um salão simples, mas repleto de fiéis. Homens de um lado, mulheres do outro, todos em silêncio absoluto. Uma irmã se levantou e começou a cantar.
acompanhada por dezenas de músicos em uma orquestra harmoniosa e clássica. Não havia coreografia, nem palmas, apenas adoração em forma de som. Trump ficou impressionado. Nunca vi isso antes, disse em voz baixa. Isso é disciplina. É reverência. Após o hino, um homem simples, de terno escuro, subiu ao púlpito. Não havia nome, nem introdução. Ele apenas fez uma oração, abriu a Bíblia e começou a falar. A pregação era firme, direta, biblicamente embasada, sem rodeios, mas cheia de sentimento. Trump assistiu ao culto inteiro, do início ao fim. Ao concluir, olhou para a tela do celular e ficou em silêncio por alguns instantes. Esses caras estão fazendo algo que ninguém mais está, pensou. A semente plantada. Nos dias seguintes, Trump não comentou com ninguém sobre o que havia assistido, mas a experiência permaneceu em sua mente. Durante uma reunião com líderes cristãos americanos, chegou a fazer uma pergunta que pareceu um tanto deslocada para o contexto. Vocês já ouviram falar de uma igreja no Brasil que tem a maior orquestra cristã do mundo e não pede dízimo? Os pastores se entreolharam confusos. Um deles respondeu: está falando da Assembleia de Deus. Não, congregação cristã, disse Trump. Fiquei sabendo recentemente. São diferentes. Parece que vivem de forma bíblica mesmo, como os primeiros cristãos. Essa frase ecoou na mente de todos. Trump, que era conhecido por suas falas impactantes, estava visivelmente tocado por algo que havia visto e que ninguém esperava: um interesse genuíno. A partir daí, o ex-presidente começou a buscar discretamente mais informações. Pediu a seus assessores que traduzissem alguns trechos de vídeos, solicitou acesso a testemunhos e até se interessou pela estrutura de organização da igreja. Ele ficou especialmente fascinado com a ideia de que os líderes da CCB não vivem do ministério. Como Leonardo havia dito, o ancião é vendedor de ferramentas, o cooperador é professor, o diácono é pedreiro. Eles servem porque amam, não porque recebem. Trump comentou com seu círculo mais próximo: isso sim é liderança de verdade. Não estão atrás de fama, estão atrás de fidelidade. O primeiro passo para algo maior. Ainda era cedo para dizer se Trump faria algum comentário público sobre a CCB, mas o impacto inicial já estava consolidado. Aquela noite de jantar casual havia plantado uma semente que cresceria nos bastidores. Como logo veríamos nos próximos tópicos, acabaria se tornando um dos comentários mais inesperados e comentados em toda a comunidade cristã brasileira. Naquele início, tudo o que existia era curiosidade, um olhar estrangeiro, mas atento. Um político acostumado aos holofotes, agora interessado em algo que fugia completamente da lógica da fama. Era o começo de uma história que em breve chocaria o Brasil. Após aquela noite surpreendente no Mar-a-Lago, onde Donald Trump ouviu pela primeira vez sobre a Congregação Cristã no Brasil, CCB, em uma conversa informal com o empresário Leonardo Matos, algo foi plantado em seu interior. E não era apenas uma curiosidade passageira, como as muitas que lhe atravessavam os dias entre reuniões e jantares. Era algo mais profundo, um tipo de inquietação que poucos assuntos conseguiam provocar em um homem acostumado a controlar tudo ao seu redor. Ele, que já havia sido presidente da maior potência do mundo, que convivia com líderes religiosos de megatemplos, que já havia participado de cultos cheios de luzes, corais ensaiados e pregações que mais pareciam discursos de campanha, agora se via intrigado por uma igreja que, ao que tudo indicava, não queria fama, não cobrava dízimos e tampouco transformava a fé em espetáculo. Naquela madrugada, ainda deitado, pegou o celular e abriu o aplicativo do YouTube. Digitou, lentamente, Congregação Cristã no Brasil, culto completo. O que ele encontrou a seguir foi o início de uma jornada silenciosa, mas profundamente impactante. Os primeiros vídeos. O algoritmo não demorou a responder. Na tela de seu celular, começaram a surgir miniaturas de vídeos com títulos simples, sem thumbnail apelativa, sem letras garrafais, sem promessas de milagres, apenas descrições como culto online CCB, palavra revelada e hinos com orquestra. Hino 400 Glória, orquestra completa, Congregação Cristã no Brasil, Santa Ceia da CCB, 2023. Culto de doutrina. Trump clicou em um dos vídeos mais recentes,
curioso para ver se a impressão que tivera durante a conversa com Leonardo se confirmava. E nos primeiros segundos, percebeu que aquilo não era como nada que ele já tinha assistido. A imagem mostrava um salão simples, com teto alto, iluminação suave e uma disposição muito específica dos assentos, homens sentados de um lado, mulheres do outro. Os trajes eram discretos, os rostos compenetrados, e o silêncio era quase absoluto. Ele aumentou o volume. Com a entrada do hino, a orquestra começou. Trump arregalou os olhos ao ver uma quantidade significativa de músicos. Havia violinos, trombetes, flautas, contrabaixos, clarinetes. Homens e mulheres tocavam com seriedade e reverência. O som era clássico, melódico, sem ritmo pop, sem bateria, sem improviso. Não havia palmas, gritos ou declarações eufóricas. Apenas música sublime. O hino falava da glória de Deus, de esperança na tribulação e de um céu aguardando os fiéis. Mesmo sem entender o idioma completamente, Trump foi tocado. Essas pessoas acreditam mesmo no que estão fazendo, murmurou para si. Ele se lembrou das mega-igrejas que visitou, onde parte do culto era um verdadeiro show. Aqui, o espetáculo era outro. O silêncio, o recato, o compromisso com uma liturgia que não se curvava à cultura do entretenimento. O pregador, sem script. Quando o hino terminou, um homem se levantou calmamente do púlpito. Era um ancião, e não havia título antes do nome. Não havia aplausos nem apresentações. Apenas uma oração humilde. Senhor, se for da tua vontade, revela-nos a tua palavra. Trump observou com atenção quando o ancião abriu a Bíblia ao acaso, como se fosse conduzido por algo além da lógica, e começou a pregar sem slides, sem efeitos, sem frases de efeito. Apenas a Bíblia e a fé. O tema daquela noite era sobre o perdão. E como Deus não espera uma performance para derramar graça. Deus vê o coração, não o palco, disse o ancião em certo momento. E mesmo com a legenda automática, Trump entendeu. Ficou tocado. Ele conhecia a política, sabia como a imagem pública muitas vezes escondia a verdade espiritual de um líder. Mas ali, naquele culto transmitido ao vivo para menos de 1.000 pessoas, havia algo raro, coerência entre o que se pregava e o que se vivia. O segundo vídeo não é um caso isolado. Cético por natureza, Trump não se deu por satisfeito com um único vídeo. Ele queria saber se aquela simplicidade era apenas um caso isolado, uma congregação especial ou se era mesmo um padrão. Clicou em outro vídeo. Culto de Santa Ceia, Congregação Cristã no Brasil, Ancião Roberto Alves. As imagens revelaram uma multidão. Homens de gravata, mulheres de véu, todos sentados com solenidade. Um momento litúrgico especial. A distribuição dos elementos da ceia foi feita com uma reverência que beirava o sagrado. Trump ficou em silêncio durante todo o vídeo. Não tocou no celular, não pausou, não se distraiu. Ao final, murmurou para si. Eles são consistentes. Não tem palco, mas tem presença. Não tem câmeras profissionais, mas tem algo que falta em muitos palácios: temor. Comentários que impressionaram. Movido pela curiosidade, Trump rolou os comentários. Dentre vários, ele viu depoimentos simples, muitos escritos com erros de ortografia, mas cheios de emoção. Aqui encontrei a paz que o mundo não dá. Mesmo longe da minha cidade, assisto ao culto e choro. Senhor, obrigado por ainda existir uma igreja que não se corrompeu. Trump ficou impactado. Ele, que conhecia como poucos os bastidores da política e da mídia, sabia que muitos discursos eram bonitos na teoria, mas frágeis na prática. Ali, naqueles cultos da congregação cristã, as pessoas não buscavam aplausos, buscavam a Deus. Depois da meia-noite. Já passava da meia-noite quando Trump decidiu parar de assistir, mas a mente estava fervilhando. Pegou um bloco de notas e escreveu à mão. Igreja sem dízimo obrigatório, orquestra voluntária, pregação sem fama, disciplina, sem julgamento público, silêncio que fala mais do que microfone. Fechou o caderno e ficou olhando para o teto. Pensou em como muitos ministérios falavam sobre humildade, mas tinham seus nomes estampados em todo lugar. E agora, ali diante dele, havia uma igreja da qual nunca tinha ouvido falar,
mas que parecia muito mais parecida com o cristianismo original do que qualquer outro culto que já vira. Isso não pode ser ignorado, disse por fim. O mundo precisa conhecer isso. O fascínio discreto e a investigação de Trump. Na manhã seguinte àquela maratona silenciosa de vídeos da Congregação Cristã no Brasil, CCB, Donald Trump acordou com um sentimento pouco comum em sua rotina agitada. Um fascínio discreto. Não era todo dia que algo tão distante dos holofotes da política internacional captava sua atenção por tanto tempo. Mas havia algo naquela igreja brasileira que mexia com suas convicções mais íntimas, algo que nem mesmo ele sabia nomear, mas que não podia ignorar. Sem perder tempo, Trump fez o que fazia sempre que algo o instigava. Acionou sua equipe de confiança. A reunião inusitada. No início daquela tarde, em uma sala privativa de Mar-a-Lago, estavam reunidos 3 assessores diretos. Michael Smith, seu conselheiro estratégico. Sarah Johnson, responsável pelas articulações com a comunidade cristã americana. E Ethan Davis, um jovem analista de tendências internacionais. Trump chegou com expressão firme e foi direto ao ponto. Eu quero que vocês descubram tudo sobre uma igreja brasileira chamada Congregação Cristã no Brasil. Nunca ouvi falar dela antes de ontem, mas assisti a 2 cultos no YouTube e não consegui parar de pensar neles. Michael, que tinha os olhos treinados para rastrear qualquer movimento religioso que pudesse interferir no cenário político, tentou esconder sua surpresa. Senhor, essa é uma igreja grande ou um grupo menor? Trump se sentou e, com uma calma rara, explicou. É gigante, milhões de membros, mas eles não fazem barulho. Não tem televisão, não aparecem na mídia, não tem pastores famosos. Tudo é silencioso, mesmo assim, estão por toda parte. Sarah interrompeu. Senhor, tem certeza que não é uma dessas igrejas pentecostais populares, tipo Assembleia de Deus? Trump fez um gesto com a mão, indicando que aquilo era diferente. Acredite, isso é outra coisa. Algo que falta em muitas igrejas de hoje: integridade. Eu quero relatórios, história, doutrina, estrutura. Como se organizam, como se sustentam sem dízimo, tudo. Quero nomes. Quero entender por que são tão grandes e ninguém fala deles aqui. A equipe entra em ação. Nas horas seguintes, os assessores começaram uma verdadeira investigação informal sobre a CCB. Ethan, o mais jovem e digital, foi o primeiro a fazer uma descoberta. Senhor, encontrei um documento interno da igreja. Eles se organizam por ministérios, anciães, diáconos, cooperadores. Todos são voluntários. Não há pastores de carreira. Michael complementou. Eles também não têm um estatuto nacional único. Cada país tem sua representação, mas seguem as mesmas normas. E a sede espiritual parece estar em São Paulo. Sarah, por sua vez, estava surpresa com a ausência de qualquer escândalo envolvendo a CCB. Nenhum caso de corrupção noticiado, nenhum envolvimento com política partidária, nenhum líder tentando se eleger. É como se vivessem numa bolha silenciosa de fé. Eles simplesmente funcionam. Trump, que acompanhava tudo em silêncio, deu uma risada leve. E talvez seja exatamente isso que os torna tão poderosos. Eles não estão brigando por palco, estão cuidando das almas. Trump quer entender a mentalidade. Mas o que motiva alguém a seguir uma igreja assim? Perguntou Trump, de pé, gesticulando como se falasse para o público. Sem promessas de bênçãos financeiras, sem campanhas de milagre, sem pastores de helicóptero, o que segura essas pessoas? Foi quando Ethan mostrou uma série de testemunhos extraídos de vídeos e fóruns. Deus me curou sem ninguém saber. Fui ajudado por irmãos sem nunca pedir. A palavra veio no culto e era tudo o que eu precisava ouvir. Trump ficou em silêncio por um momento, depois comentou. Eles não estão ali por causa de um homem no púlpito. Estão ali por causa de Deus. Esse raciocínio ecoou na sala. Sarah se levantou e disse, Senhor, isso pode ser um diferencial tremendo. Em tempos em que tanta gente se decepcionou com escândalos em igrejas, isso aqui pode ser a fé restaurada para milhões. A reação do próprio Trump. No final da tarde, Trump fez algo incomum. Escreveu em seu próprio caderno de anotações. Era raro que colocasse ideias no papel, sem o auxílio de sua equipe de mídia.
Mas naquele dia ele queria registrar algo pessoal. Escreveu com letras grandes: uma fé que sobreviveu ao anonimato é mais forte do que qualquer popularidade. Depois acrescentou: essa igreja tem algo que precisamos estudar, entender e talvez até apoiar. Trump não tinha planos de se converter, nem tampouco de fazer da CCB um braço político, mas ele estava diante de um fenômeno espiritual discreto que contrariava tudo o que ele conhecia sobre poder, imagem, carisma e liderança. Ali, onde ninguém buscava glória pessoal, ele havia encontrado o tipo de influência mais puro: a influência do exemplo. Uma possível viagem. Na semana seguinte, enquanto analisava compromissos no Brasil, Trump levantou a possibilidade de visitar discretamente uma sede da CCB durante sua próxima passagem por São Paulo. Michael reagiu com cautela: senhor, essas igrejas não estão acostumadas com visitas políticas. Eles não gostam de mídia, nem de envolvimento público. Trump respondeu com um meio sorriso: talvez por isso mesmo eu deva ir. Quero ver com meus próprios olhos. Quero buscar uma conexão inspirada. E foi assim que, de um simples vídeo assistido no celular, Donald Trump iniciou o que viria a se tornar uma das conexões mais improváveis da fé cristã entre Estados Unidos e Brasil. Não por alianças públicas, nem por troca de favores, mas por curiosidade genuína, alimentada por coerência espiritual e simples reverência. Era o começo de algo que, como a própria CCB, cresceria sem alarde, e o mundo ainda veria as consequências disso. O eco público e o impacto inesperado. Não demorou muito para que a curiosidade de Donald Trump sobre a Congregação Cristã no Brasil, CCB, deixasse o campo privado e começasse a ecoar publicamente. Poucas semanas após sua primeira imersão silenciosa nos cultos online da igreja, o ex-presidente norte-americano participou de uma entrevista no canal conservador americano True Point Media, onde falava sobre liberdade religiosa, fé e os rumos espirituais do mundo. A entrevista foi ao ar em horário nobre, transmitida ao vivo e simultaneamente traduzida para outros idiomas. O que ninguém esperava era que, em meio a tantos temas globais e geopolíticos, uma igreja brasileira silenciosa, sem mídia e sem dízimos obrigatórios, se tornaria o centro das atenções. Um momento surpreendente. A pergunta que abriu espaço para a declaração foi feita pelo apresentador Richard Thompson, um jornalista cristão conhecido por sua linha editorial conservadora, mas justa. Senhor Trump, o senhor sempre fala sobre a importância da fé para manter os Estados Unidos fortes. Em sua opinião, há algo no cristianismo mundial que os americanos poderiam aprender? Trump, que até então respondia com o tradicional tom firme e patriótico, mudou ligeiramente a expressão. O rosto relaxou, o olhar baixou por um breve instante, como se pescasse da memória algo muito pessoal. Então, disse com voz mais serena: sim, existe uma igreja no Brasil que me tocou. A pausa gerou silêncio. O estúdio ficou em silêncio. Richard franziu a testa, surpreso. Uma igreja no Brasil. Trump assentiu, olhando diretamente para a câmera. Se chama Congregação Cristã no Brasil. Eu nunca tinha ouvido falar dela. Descobri algumas semanas atrás, por acaso, em uma conversa com amigos brasileiros. Fiquei curioso. Fui assistir a um culto pela internet. Olha, eu me emocionei. Aquelas palavras ditas por um ex-presidente dos Estados Unidos começaram imediatamente a repercutir nas redes, mas o que veio a seguir foi ainda mais inesperado. A descrição detalhada de Trump. Como se estivesse contando uma experiência pessoal, Trump prosseguiu. Eles são diferentes. Não tem músicos famosos, não tem teleevangelistas. Os cultos são silenciosos. A música é tocada por irmãos comuns que trabalham durante o dia e tocam à noite por amor. Não cobram dízimos e os líderes. Nenhum salário. Todos têm emprego, como o apóstolo Paulo. Eu achei isso honesto, humilde e puro. Richard tentou recuperar o controle da entrevista. Mas eles são uma igreja grande. Trump abriu as mãos como se dissesse: é isso que é impressionante. São milhões em vários países e ninguém está falando deles. Porque eles não gritam, eles vivem. E quando você assiste a um culto da CCB, você entende, Deus não precisa de um show para tocar alguém. O impacto imediato, na mídia.
As palavras de Trump viralizaram em minutos. Canais cristãos, portais de notícia e perfis de influenciadores religiosos começaram a compartilhar o trecho da entrevista com manchetes impactantes. Trump elogia a igreja brasileira que não cobra dízimo. Ex-presidente dos Estados Unidos, CCB é exemplo de fé autêntica. Trump, Deus fala no silêncio dessa igreja brasileira. O comentário causou espanto. Fiéis da CCB começaram a receber mensagens de parentes dizendo: o Trump falou da nossa igreja. Nos grupos discretos de WhatsApp, entre irmãos, a frase começou a circular, acompanhada de emojis de surpresa e orações de gratidão. Um ancião do interior de Minas Gerais, conhecido por sua sobriedade, teria dito em um culto: se até o mundo reconhece a reverência de nosso culto, que nunca nos falte humildade para continuar. Enquanto os membros da CCB reagiam com surpresa e discrição, o mundo evangélico em geral teve respostas mistas. Alguns pastores elogiaram o reconhecimento. É bonito ver uma igreja que nunca pediu holofote sendo reconhecida. Outros, mais zelosos, questionaram o motivo de Trump não ter mencionado outras denominações. Mas, de modo geral, o impacto era claro. A CCB havia sido colocada em destaque internacional sem sequer tentar. Trump citou a orquestra durante a continuação da entrevista, fazendo questão de destacar um detalhe que o tocou. Você assiste a um culto deles e vê violinos, trombetes, todos voluntários. Não há banda ensaiada com fins comerciais. É como se cada nota fosse uma oração, e ninguém aplaude no final. Eles tocam para Deus, não para a plateia. A frase virou legenda de vídeo e meme espiritual. Tocam para Deus, não para a plateia. Donald Trump sobre a CCB. No encerramento da entrevista, Richard tentou amarrar o tema. Então, o senhor acredita que essa igreja pode ensinar algo ao mundo? Trump olhou firme para a câmera e disse: sim, que às vezes a verdade está no lugar que menos aparece, que a fé não precisa ser barulhenta para ser real, que uma igreja pode crescer em silêncio, ainda assim, mudar vidas. Eu aprendi isso com eles e agradeço por ter descoberto. A comoção entre os fiéis nos dias seguintes foi notável. Vídeos antigos da CCB começaram a receber comentários em inglês. Brasileiros que moravam nos Estados Unidos da América relataram que estavam sendo abordados por curiosos sobre a igreja que o Trump falou. Alguns irmãos ficaram preocupados com a fama repentina. Outros apenas oraram para que a simplicidade da obra permanecesse intacta. Um jovem cooperador do Brasil resumiu o sentimento de muitos: se até os grandes estão vendo a luz de Deus aqui, que nós, os pequenos, sejamos ainda mais fiéis. Não mais escondida, agora. O trecho da entrevista foi traduzido para dezenas de línguas. A imprensa brasileira, que quase nunca mencionava a CCB, foi forçada a noticiar. E Trump, sem intenção de polemizar, havia plantado uma semente que ninguém esperava. Não se sabia se ele visitaria uma igreja da CCB em sua próxima viagem ao Brasil. Mas uma coisa era certa: o mundo estava olhando para a simplicidade com outros olhos, e tudo havia começado com um clique silencioso no YouTube. A notícia da fala de Donald Trump sobre a Congregação Cristã no Brasil, CCB, começou como um sussurro entre alguns irmãos mais atentos ao noticiário internacional. Porém, em questão de horas, transformou-se em um verdadeiro turbilhão de mensagens em grupos de irmãos, comentários nos cultos online e até em conversas discretas nos corredores das igrejas. Para uma comunidade religiosa acostumada ao anonimato e à discrição, a atenção inesperada de um ex-presidente norte-americano, uma das figuras políticas mais influentes e polêmicas do século, soava quase como um terremoto silencioso. No início, muitos fiéis não acreditaram. Alguns pensaram que se tratava de montagem ou de uma piada de mau gosto. Afinal, a CCB nunca buscou publicidade e jamais aceitou qualquer tipo de promoção externa, muito menos por figuras políticas. Mas os vídeos estavam ali. Trechos da entrevista no True Point Media viralizavam com legendas fiéis. As falas de Trump elogiando a simplicidade da igreja, a ausência de dízimo obrigatório, a reverência nos cultos e a orquestra voluntária tocaram as redes sociais com força inusitada. Um dos primeiros comentários em um canal de culto online foi: irmãos, o Trump falou da obra.
Isso é sinal de que Deus está mostrando a diferença até para quem é de fora. Nas igrejas da CCB espalhadas pelo Brasil, especialmente nos grandes centros como São Paulo, Campinas, Belo Horizonte e Recife, as conversas foram discretas, mas constantes. Nos bancos da frente, os cooperadores trocavam olhares com uma mistura de surpresa e ponderação. Na saída dos cultos, onde normalmente os assuntos giram em torno de saúde, trabalho ou questões familiares, as palavras Trump, vídeo, entrevista e congregação surgiam com frequência em comum. Havia 3 tipos principais de reações. Os irmãos cautelosos, que viam com preocupação qualquer forma de exposição pública da CCB, mesmo que positiva. Os irmãos entusiasmados, que consideravam a fala de Trump como uma confirmação de que Deus estava mostrando ao mundo a diferença. Os irmãos em estado de alerta espiritual, que pediam orações para que a fama não contaminasse a simplicidade da obra. Em diversas cidades, começaram a surgir testemunhos de irmãos que foram abordados por desconhecidos com frases como: "Foi aqui que o Trump falou? Essa é a igreja do vídeo. Vocês realmente não cobram dízimo? Como se sustentam?" Irmãos músicos relataram que, em ensaios públicos ou apresentações da orquestra, foram reconhecidos por curiosos que haviam visto os vídeos legendados com a fala do ex-presidente americano. Muitos se emocionaram. Outros sentiram o peso da responsabilidade. Não demorou para que os ministérios começassem a ser informados sobre a repercussão. Como sempre, a conduta foi de reserva, prudência e silêncio. Em alguns lugares, os anciães comentaram durante os cultos, sem dar nomes, mas deixando claro que o mundo estava observando o testemunho e que a obra não precisava de propaganda para crescer, mas de fidelidade e reverência. Em outros, foi lido o versículo: "Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus." Mateus 5:16. Não houve euforia institucional. Tampouco houve instruções para aproveitar a oportunidade. A CCB seguiu, como sempre, discreta, equilibrada e firmada na doutrina. Quem mais se envolveu com a repercussão foram os jovens. Em grupos de jovens e menores, os comentários sobre Trump viraram memes espirituais, montagens com trechos do vídeo, e, principalmente, motivos de reflexão. Uma jovem de 17 anos, violinista da orquestra em Santa Catarina, postou: "É tão bonito ver alguém tão distante enxergar valor naquilo que às vezes a gente mesmo não percebe. Tocamos para Deus, não para a fama. Mas se até um presidente viu isso, que eu nunca perca a pureza do porquê estou aqui." Muitos jovens começaram a assistir com mais atenção aos próprios cultos. Outros passaram a valorizar ainda mais o privilégio de servir com instrumentos, cooperar nas reuniões ou simplesmente ouvir a palavra com humildade. No entanto, a visibilidade trouxe um peso silencioso. Para uma igreja que ensina o silêncio como parte da adoração e o anonimato como prática de humildade, a exposição pública causou temor. Houve quem temesse o início de perseguições, distorções ou até mesmo tentativas de associar a igreja a interesses políticos, algo que a CCB sempre evitou com firmeza. Uma irmã idosa de Ribeirão Preto comentou com lágrimas: "A obra não precisa de trombetas. Ela vive porque Deus está nela. Mas se Ele quiser mostrar, quem somos nós para esconder?" Mais do que curtidas ou comentários, o maior impacto foi invisível: um novo ânimo silencioso nos corações dos fiéis. Hinos antigos passaram a ser cantados com mais fervor. A leitura da palavra foi ouvida com mais atenção. A reverência ao entrar no culto aumentou. Era como se o Espírito de Deus estivesse usando até mesmo uma voz inesperada para reacender nos irmãos o valor do que já possuíam, mas talvez estivessem esquecendo de tanto repetir. A frase de Trump ecoava entre eles: "Eles vivem." E quando você assiste a um culto da CCB, você entende: Deus não precisa de um show para tocar alguém. Em diversas localidades, irmãos contaram que, depois da entrevista, passaram a se sentir mais firmes em suas convicções. Um jovem irmão em Fortaleza escreveu: "Às vezes eu queria outra igreja mais animada, com banda e tudo mais, mas quando vi alguém de fora falando com tanto respeito da nossa forma de servir, entendi que aqui tem um valor que nem todos conseguem ver. Só sente quem vive." Outro irmão,
cooperador de mocidade, relatou: o mundo inteiro está em busca de novidade, agitação, fama, e Deus usou alguém famoso para apontar para a simplicidade. Que paradoxo bonito! E a repercussão continuou por semanas. Alguns vídeos de culto da CCB legendados em inglês começaram a receber mais visualizações. Brasileiros no exterior começaram a relatar que estavam sendo convidados a explicar sobre sua fé. E, ao mesmo tempo, dentro da igreja, o silêncio foi mantido. Nada mudou na liturgia. Nenhum novo movimento foi criado. A doutrina permaneceu. Porque, como os próprios fiéis repetem em seus testemunhos, aqui não tem placa de igreja, aqui é de Deus. E foi justamente essa pureza que chamou a atenção de Trump, por consequência, do mundo. Desde o instante em que Donald Trump mencionou a Congregação Cristã no Brasil, CCB, em sua entrevista internacional, a reação da imprensa foi uma dança entre o silêncio desconfortável e a curiosidade relutante. Afinal, não é todo dia que um ex-presidente dos Estados Unidos elogia uma denominação brasileira que é quase invisível para a grande mídia, mas presente na vida de milhões de fiéis. A primeira impressão geral da imprensa secular foi de surpresa. Nos bastidores das redações, jornalistas se perguntavam: o que é essa congregação? Muitos sequer conheciam a CCB ou a confundiam com outras denominações evangélicas mais midiáticas. Era uma realidade nova para os que vivem da manchete e do holofote. E justamente por isso, difícil de interpretar. Um verdadeiro estranho na pauta. As editorias religiosas e grandes portais receberam a notícia com cautela. A fala de Trump, embora simples, mexia em um terreno delicado: política internacional, religião e opinião pessoal. Seria perigoso para veículos se posicionarem, sem causar ruído ideológico. Mas havia um problema ainda maior. Não havia material fácil sobre a CCB. Não há site oficial chamativo. Não há pastor celebridade. Não há evento milionário. Não há escândalos de corrupção. Não há entrevistas com os líderes. Como noticiar uma igreja que praticamente não se deixa ser noticiada? Essa dúvida ecoou entre jornalistas e editores. Alguns tentaram produzir conteúdo às pressas, mas esbarraram na barreira da simplicidade extrema. Não encontraram porta-vozes, não encontraram coletivas de imprensa. Só encontraram cultos silenciosos e fiéis discretos. A matéria que não saiu.